Bueno, vamos a seguir nosotros avanzando y estábamos esperando, hicimos todos los ajustes para una exposición muy esperada. Yo les voy a presentar a nuestra próxima speaker. Se trata de Paula Bernandoni de USI, siguiendo la línea de lo que ya habíamos nosotros comentado y entendido en relación a los seguros embebidos. Esto ya prácticamente para muchos no es una novedad. Ahora la pregunta es su siguiente versión. No basta con insertar este seguro dentro de la compra, hay que entender todo ese recorrido. Nos acompaña y quiero pedir un fuerte aplauso desde Brasil, así que por favor un aplauso para Paula Bernandoni, superintendenta del canal USI, que es además una aseguradora 100% digital de Brasil y además tienes 20 años en experiencia en el rubro, en empresas como MetLife, Itaú y Citi, y voy a darte el espacio para presentar tu charla. Muchas gracias y te dejo el escenario entonces para esta conversación. Recuerden que están también los audífonos porque la exposición que va a hacer Paula es en portugués, pero igual entendemos bastante el portugués, Paula. Gracias por acompañarnos. Adoraria falar em espanhol, mas meu portunhol não ajudaria aqui. É um prazer muito grande estar nesse evento tão relevante para a nossa indústria e falar um pouco de Embedded Insurance, dos seguros embutidos nas jornadas dos parceiros, no B2B2C. Eu sou líder da área de negócios da USI. A USI é uma seguradora que nasceu 10 anos atrás, 100% digital, e que há 2 anos atrás tomou a decisão de entrar no mercado B2B2C. Então, falando um pouco de Embedded, do que a gente tem feito na USI, olhando o mercado brasileiro, o mercado das Américas, enfim, é migrar, né, o que a gente tinha do Embedded tradicional, do Affinity tradicional, que era basicamente disponibilizar numa jornada a oferta de seguros para realmente uma oferta integrada, completamente dentro do contexto, onde fica praticamente invisível, né, muito transparente para o usuário, essa jornada fluida. Então, e por que falar de Embedded 2.0? Porque, de fato, a gente vem, especialmente pós-pandemia, observando um crescimento muito grande da distribuição de seguros através de jornadas embedadas, né? Seja em marketplace, em brokers, ou em outras plataformas digitais. Isso vem ganhando relevância e aponta lá para 2032, já representando mais de 700 bi de dólares de faturamento nesse segmento. E o que é muito importante, né? Como participar desse modelo de Embedded 2.0? Existem várias formas e várias maneiras. Então, a gente tem as seguradoras tradicionais, que são expert em underwriting, em produtos, em olhar a visão de risco. Do outro lado, a gente tem os balcões, os grandes marketplaces, os brokers que têm relacionamento, que têm sua carteira de clientes, que conhecem os dados dos seus clientes, mas que muitas vezes não conhecem de seguros. E a gente tem outras formas que estão se tornando cada vez mais relevantes, que são as insurtechs, os hubs de seguros, que oferecem, né, a integração, muitas vezes com seus produtos próprios, como é o caso da USI, outras vezes agregando produtos de outras seguradoras, para chegar ao canal final com toda essa tecnologia, com toda essa nova experiência do consumidor. E o que é importante e muito fundamental quando a gente fala de Embedded 2.0? A gente está falando de alta personalização, de hiperpersonalização, de como a gente utiliza a IA com os dados do parceiro, os dados da seguradora para compor a melhor oferta. Aqui a gente está falando realmente de compor uma oferta que faça sentido naquela jornada daquele parceiro, e eu vou trazer um case depois para mostrar um pouco. E para isso a gente precisa do que a gente fala de diversificação de produtos, um cardápio realmente de produtos diversificados, que podem ser de uma seguradora multiprodutos, como é o nosso caso da USI, ou pode ser num pool de seguradoras dentro de uma integradora que ofereçam diferentes possibilidades de bundles a serem testados naquele parceiro, naquele modelo de negócio. E nada disso consegue sozinho implantar o modelo Embedded 2.0 se não tiver uma alta tecnologia envolvida. Então, toda uma estrutura de APIs, tanto na jornada de venda quanto na jornada de pós-venda, porque é muito comum a gente ver experiências de venda digital e a hora que o cliente precisa de um suporte, ele de fato tem que recorrer ele tem uma única ferramenta, um único canal de call center, ele não consegue ter a jornada do início ao fim digital. Então, transformar, ter essa estrutura de APIs em toda a jornada do processo de vendas, para que isso conecte no app, na web do parceiro, numa jornada fluida, isso é muito relevante. E com isso a gente tem prontidão de testar modelos, prontidão de testar produtos nesse ecossistema.
como é que a gente faz isso na Use e o que a gente tem observado dentro da nossa proposta de valor. A Use, ela nasceu há 10 anos atrás, voltado para o público B2C, vendendo direto para o consumidor de forma digital, com uma emissão de apólice de 3 minutos. Então, em 3 minutos, o cliente entra, em 4 passos ele cota e emite uma apólice. Aqui a gente está falando de seguro de auto, de seguro de carro, né, de auto, de home, de life. Então, nessa jornada direto ao consumidor. E a Use é uma empresa que tem por trás 2 acionistas muito tradicionais, que não tinham um viés digital forte. Então, a Caixa Econômica Federal, que é o maior banco público da América Latina, são mais de 140 milhões de clientes, e a CNP Assurance, uma seguradora francesa bastante tradicional, uma das maiores seguradoras europeias. E elas decidiram investir, há 10 anos atrás, numa vertical digital, justamente para testar esses modelos de negócio, onde uma seguradora tradicional ela não ia ter a mesma velocidade. E como que a gente faz isso, né? Então, toda essa proposta de valor que a gente tem no B2C, toda essa experiência, a gente trouxe para a vertical de B2B, que é essa vertical que a gente criou há 2 anos atrás, para ajudar nossos parceiros a melhorarem também, junto com a gente, as suas jornadas, tanto o corretor de seguros quanto os parceiros digitais. E, com isso, usar a nossa experiência de cliente final para aprimorar e para propor novas soluções nessa oferta de seguros através de parceiros. Quando a gente fala dessa oferta de seguros através de parceiros, muito mais do que a gente ofertar a nossa jornada, o importante aqui é a gente mergulhar na jornada do parceiro. Porque a gente precisa falar a língua do parceiro, a gente precisa estar no ambiente do parceiro. Eu não sei se muitos de vocês lembram que muitas experiências de consumo começavam dentro do app do parceiro e depois iam para ambientes externos. Cada vez que você tem uma ruptura de jornada, você tem uma quebra, nessa leitura do cliente, e você tem, consequentemente, você perde muita gente nesse funil de vendas. Então, quanto mais dentro da jornada do parceiro, e aqui a gente fez um case muito recente para o Sem Parar. O Sem Parar é uma empresa brasileira, a maior em solução de pagamento na estrada, né, para pedágio, é uma tag, tem mais de 8 milhões de clientes, que já tinha já vendia seguros, né, no seu ecossistema, mas não tinha sucesso. Quando a gente falava de seguro de automóvel, que tem muito a ver com a relação nele de consumidor da tag de pedágio, ele tinha uma vasta informação de dados e baixa conversão. E acho que o maior desafio, quando a gente foi chamado, junto com o mercado como um todo, para olhar para a jornada do Sem Parar, é entender aonde eram os pontos em que o cliente se sentia menos interessado ou menos atendido nas suas dores, na sua oferta. Quando a gente olhou a primeira vez aqui a jornada do app do Sem Parar, com acesso a milhões e milhões de clientes, mas eram 18 etapas. 18 etapas que o cliente precisava preencher para chegar à sua proposta de seguro. E entre essas etapas, ele era jogado para um canal de WhatsApp. O que a gente fez, e o que a gente implementou em conjunto, foi tornar essa jornada muito mais fluida. A gente saiu de 18 etapas, chegamos a 4 etapas. E por que a gente foi capaz de fazer isso? Porque a gente utiliza os dados que o Sem Parar já tem do cliente, utiliza os nossos birôs para trazer para o cliente esse enriquecimento. Então, ele basicamente coloca 4 dados em 4 etapas diferentes e ele já sai com uma apólice emitida em 3 minutos. E isso trouxe a gente para um outro patamar. Quando a gente fala que essa jornada integrada ela é capaz de trazer o cliente, de aumentar o volume para os 2 lados, ela também depende muito do investimento tanto do parceiro quanto da seguradora, né? A gente, juntos, estamos usando muita inteligência artificial nesse modelo de oferta. A gente construiu um modelo de carrinho abandonado através de agentes e a gente vem aumentando significativamente essa performance, tanto de vendas quanto de satisfação do consumidor, mês contra mês. A gente está no 3º mês aqui e, basicamente, a proposta de valor, quando a gente fala de embedded insurance, quais são os nossos grandes lições aprendidas, nesse caso, em tantos outros que a gente vem fazendo, que simplificar é o que faz diferença. Simplificar a linguagem, ser transparente. A gente tem adotado cada vez menos termos técnicos, muita clareza, muita simplicidade na forma de falar com o cliente, tanto o cliente final, tanto quanto o cliente do parceiro.
E isso a gente ouve muito no mercado brasileiro e em outros mercados, de o quanto é difícil o cliente entender aquilo que ele está comprando. Então, dentro do que é permitido, em termos regulatórios, a gente tem sido muito simples na linguagem. A gente tem realmente sido parte, muito mais do que disponibilizar nossos produtos do parceiro, é ser parte da jornada do parceiro. E sabendo que Embedded 2.0 é algo que a gente constrói juntos. Né? Todo esse ecossistema ele é importante, do gateway de pagamento, a experiência do cliente, tudo isso é fundamental para a gente transformar aquilo que a gente vinha vendo no mercado anterior, um pouco mais tradicional, de disponibilizar só os produtos de seguros dentro das jornadas digitais. Então, ser parte da jornada é muito mais do que procurar um lugar para oferecer e distribuir seguros, mas a gente tem falado que como é que a gente se torna naturalmente cada vez mais parte da vida dos nossos clientes, pensando em como a gente democratiza, atinge mais famílias, protege mais bens e pessoas. E o objetivo do Embedded 2.0 é fazer isso com muito mais rapidez, fluidez e com muito mais eficiência, tanto do ponto de vista da dor do nosso cliente, das necessidades do nosso cliente, quanto do ponto de vista do nosso ecossistema como indústria. Muito obrigada. Muchas gracias, Paula. Un placer, un gusto que hayas podido presentarnos esta interesante exposición. Gracias desde Brasil. Fuerte aplauso nuevamente entonces para Paula Bernardoni, superintendenta del canal UCI, que profundizó y pudo presentarnos el recorrido del consumidor, protección inteligente, que es el nombre de la presentación que acabamos de escuchar, y además también introduciéndonos al mundo desde Brasil, obviamente, que sabemos que es un gigante respecto a la materia y a todo el ecosistema InsurTech.